Débora, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você por essa gentileza sua. Você prontamente aceitou, né, o nosso convite para estar conosco neste encontro, falando sobre esse assunto que é tão importante para nós, educadores, para a clínica psicanalítica, mas é também, né, para a relação educador-aluno, que é a questão da transferência. Então, eu pensei no título dessa palestra como a transferência na relação educador-aluno. Eu não quis colocar professor, docente, aluno, exatamente porque os atores, né, que circulam na escola, que fazem parte do fazer educacional, vai além do professor, né? Nós temos orientadores educacionais, nós temos gestores, e todos, né, fazem parte dessa dinâmica na sala de aula. Escolhi também para esse encontro o texto para orientar esse encontro, esse texto do Freud, Psicologia do Escolar, que para mim é um texto muito caro, né? Por exemplo, quando ele fala que às vezes a escolha por um campo do saber específico se dá às vezes menos pelo amor às ciências do que pela relação que o aluno tem com o seu professor. E o contrário também é verdade, né? Às vezes o aluno cria uma transferência negativa, às vezes se evade de determinado campo do saber, da sua relação com o saber também por uma relação negativa que tem com o seu professor. Então, essa foi a provocação que eu te fiz, e você fique muito à vontade, evidentemente, para apresentar aquilo que você preparou. Uma breve apresentação, professora Débora. Professora Débora fez a sua formação da graduação à pós-graduação pela Unicamp, que é a Universidade de Campinas, São Paulo, é doutora, né, mestra e doutora em Linguística Aplicada, e também é psicanalista, faz a transmissão da psicanálise em palestras como essa, e também, né, atua na clínica, fez, vamos dizer assim, um percurso formativo que passa pela USP, mas eu dou aqui uma ênfase à formação, ao percurso, né, feito no IPLA, que é o Instituto da Psicanálise Lacaniana, que fica em São Paulo, instituto que é presidido pelo psicanalista e médico psiquiatra brasileiro Jorge Forbes. Débora, seja muito bem-vinda, fique muito à vontade. Obrigada, Francisco. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a você, a Liga de Educação e Psicanálise, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. É um prazer muito grande, né? Obrigada a todos pela presença, né, pelo prestígio de estarem aqui comigo hoje. Quando você me fez esse convite, Francisco, eu fiz uma volta no tempo, né? Para aqueles que não me conhecem, né, eu estou falando de São Paulo, eu sou Débora Baguin, eu tenho a minha formação inicial em letras, e acho que desde o início, né, da minha formação na universidade, o tema da transferência ele é recorrente, né? Eu persigo o tema da transferência sem saber. Porque, assim, muito jovem, né, aos 17 anos, eu já estava estudando o livro didático na sala de aula, relação professor-aluno, né, mediada pelo livro didático. Depois, isso numa iniciação científica, depois fui para o mestrado e continuei na sala de aula olhando a relação professor-aluno nas aulas de inglês, né, querendo compreender o que motivava o aluno, o que fazia com que o aluno quisesse aprender inglês ou não na sala de aula. E listei lá vários fatores, né? E entre eles o professor foi um dos que mais chamou atenção e se confirmou como influenciador dessa motivação do aluno na sala de aula. Fui professora esse tempo todo, né? Fui professora também de inglês. E na sequência fui para a universidade, né? Fui dar aula na universidade. E na universidade, trabalhando nos cursos de prática de ensino de língua inglesa, fui me questionar por que o brasileiro decide dar aula da língua do outro, né? Porque em vez de dar aula de português, que é sua língua materna, por que ele vai dar aula de inglês, né? E estudei ali,
né, os processos identitários desses futuros professores, né, desses alunos brasileiros em 6 universidades brasileiras, entre particulares e públicas. Então, vocês podem perceber que, e mesmo não falando, né, eu não estava falando de transferência, né, utilizando o termo da psicanálise, mas eu estava olhando para isso desde então. E foi depois do doutoramento, né, que eu vim para São Paulo e eu tive, né, isso já faz quanto? Já faz 20 anos, né, eu tive a oportunidade de olhar, de voltar a olhar para a relação professor-aluno, só que dessa vez com um olhar baseado na psicanálise, né, isso foi possível pela minha participação, como você falou, num grupo de pesquisa da USP, o GPEP, que é um grupo de produção escrita, né? É um grupo de produção, escrita e pesquisa em psicanálise, né? É um grupo muito sério, muito bacana, produzem demais, né? E eu tive a oportunidade de, nos anos que eu fiquei nesse grupo de pesquisa, estudar o caso de um aluno específico, um mestrando. E eu vou apresentar esse caso hoje para vocês, porque eu olhei para esse caso, olhei esse percurso dele na universidade, né, no mestrado, pelo viés da transferência. Então, acho que vai ser bem interessante eu poder trazer isso para vocês com mais detalhes, né, para a gente poder discutir esse conceito aqui hoje. Então, a minha fala hoje ela vai ser dividida em 3 momentos. O primeiro momento, que é a apresentação do texto base, né, desse encontro, que é um texto de Freud de 1914, algumas reflexões sobre a psicologia escolar, né, eu estou me baseando na edição da Imago, né, então está no volume 13 da edição da Imago. No momento seguinte, eu vou falar um pouquinho, né, do conceito de transferência na teoria de Freud, um pouquinho também, né, das elaborações de Lacan sobre a transferência, fazer já um gancho para apresentar esse estudo de caso que eu desenvolvi, né, para a gente poder ter uma ideia de como esse conceito é concebido dentro da psicanálise e como ele pode ser utilizado para olhar para a sala de aula, né, e para a relação professor-aluno. E um terceiro momento no final, né, de falar um pouquinho sobre a transferência nesse novo molde de sala de aula, né, em que a relação professor-aluno está se dando via internet, né, nessa modalidade online. Será que como é que a gente pode pensar na transferência, né, num contexto tão específico, né, que é online? Muda alguma coisa, não muda? Acontece, não acontece, né? Então eu acho que é uma coisa que a gente tem pensado muito, né? Nós até fizemos uma live sobre isso, né, Francisco? E então, assim, são 3 momentos, sintam-se muito à vontade para me fazer perguntas, para interromper, né? Porque é um bate-papo aqui, né? Então, vamos lá. Até essa foto que está nesse slide é do colégio onde o Freud estudou, né, dos 9 aos 17 anos, em Viena. Então, esse texto que o Freud escreveu, né, que a gente vai falar dele hoje, é para compor um volume de comemoração aos 50 anos desse colégio à época, né? Então, achei bem interessante a gente poder visualizar, né, a fachada da escola onde ele estudou. Então, podemos ir para o próximo, Francisco, né? Aqui eu trago para vocês o Freud menino, né? Ele deve estar aí com uns 9 anos de idade, mais ou menos a idade que ele começou a frequentar esse colégio. Ele está do lado do pai dele. E esse texto, ele é muito interessante, como você já falou, Francisco, porque ele mostra, né, os afetos
que o professor desperta na gente. Afetos, muitas vezes, que a gente não sabe explicar de onde que eles vêm, né? Por que é que a gente sente aquilo? Às vezes, afetos positivos, né? Um amor, um encantamento, né? Que o professor desperta, e muitas vezes até algum sentimento hostil. Então, Freud fala disso, dessa ambivalência de sentimentos despertados pelo professor, né? E eu separei, né, eu destaquei desse texto, e vocês podem trazer outras partes que vocês acharam interessantes, né, eu destaquei três partes. A primeira delas diz respeito ao encontro, né, o encontro que Freud teve com o professor dele na rua, né, como que isso foi para ele ter encontrado esse professor depois de alguns anos e ficar se questionando, né? Nossa, mas eu não pensei que ele parecia ser mais velho, mas acho que ele não é tão mais velho do que eu assim, né? Então, eu gostaria de ler alguns trechinhos, né, do que Freud escreve, comentar um pouquinho e vocês fiquem à vontade para falar também, né? O primeiro trecho, então, né, na edição da Imago, está na página 248, diz respeito a esse encontro, né, de Freud com esse velho mestre-escola. Então, ele diz assim: minha emoção a encontrar meu velho mestre-escola adverte-me de que, antes de tudo, devo admitir uma coisa. É difícil dizer se o que exerceu mais influência e teve importância maior foi a nossa preocupação pelas ciências que nos eram ensinadas ou pela personalidade dos nossos mestres. É verdade, no mínimo, que esta segunda preocupação constituía uma corrente oculta e constante em todos nós. E para muitos, os caminhos das ciências passaram apenas através de nossos professores. Alguns detiveram-se a meio caminho dessa estrada, e para uns poucos, por que não admitir outros tantos, ela foi por causa disso bloqueada. É aquilo que você disse, né, Francisco? A gente não sabe se a gente escolheu a ciência, a nossa disciplina de estudo, pela disciplina ou pelo professor, né? Até onde esse professor influenciou, e com certeza influenciou muito, né? Como nós estamos num grupo de educadores, né? Com certeza, né? Tivemos pessoas, educadores, professores, que influenciaram esse nosso percurso, que nos encantaram, que nos despertaram, né, um interesse especial, né, pela disciplina que a gente escolheu lecionar, né, que a gente escolheu ensinar. E que mistério que é esse, né? O que tem esse professor que faz isso com a gente, né? Que determina, né? Que entre aspas, né? Não somos deterministas em psicanálise, mas assim que influencia seria a melhor palavra, né? Toda uma vida, né? A gente não se vê fazendo outra coisa, né? Que não ensinar, que não estar numa sala de aula e isso é a nossa vida, né? A nossa paixão, é o nosso amor. Continuando, né? Freud falando nesse texto, né? Estávamos, desde o princípio, igualmente inclinados a amá-los e a odiá-los, os professores, né? E criticá-los e a respeitá-los. A psicanálise deu nome de ambivalência a essa facilidade para atitudes contraditórias. E não tem dificuldade em indicar a fonte de sentimentos ambivalentes desse tipo. Aí Freud explica, né, por que esses sentimentos aparecem, né, na escola. A psicanálise nos mostrou que as atitudes emocionais dos indivíduos para com as outras pessoas que são de tão extrema importância para seu comportamento posterior já estão estabelecidas numa idade surpreendentemente precoce. A natureza e a qualidade das relações da criança com as pessoas do seu próprio sexo e do sexo oposto já foi firmada nos primeiros 6 anos de vida.
ela pode posteriormente desenvolvê-las e transformá-las em certas direções, mas não pode mais livrar-se delas. As pessoas a quem se acha assim ligadas são os pais, irmãos e irmãs. Todos que vêm conhecer mais tarde tornam-se figuras substitutas desses primeiros objetos de seus sentimentos, né? Freud aí já estabelece essa relação, né, entre os sentimentos que essa criança tinha, desenvolveu pelos familiares e como esses sentimentos acabam sendo levados junto, né, com ela para a escola e sendo transferidos para esses substitutos que são os professores. Continuando, a página 249, né? De todas as Débora, imagens... Oi? desculpa Pode te falar. interromper, Uhum. só para uma coisa, é, você trazendo esse trecho, falando sobre essa relação com os pais e com os irmãos e como que isso vai refletir, né, lá na escola, eu acho muito interessante, até para essa discussão no contexto da pandemia. Eu sei que você vai trazer isso mais ao final, só porque eu lembrei agora, né? É uma Uhum. das razões, inclusive, que há uma certa ala de educadores e pessoas, inclusive no âmbito da Unicef, salvo engano, enfim, que está um grupo de educadores, né, uma certa ala de pessoas defendendo que se volte logo às aulas, mesmo no contexto da pandemia, né, que se faça todo um esforço para voltar às aulas, porque a escola é vista como esse espaço de humanização, onde a criança pode alargar, vamos dizer assim, os seus laços, né? Uhum. Então, como o Freud vai falando, olha, depois lá na escola, esses colegas da sala de aula vão fazer eco, vamos dizer assim, a relação que se tem em casa, os professores aos pais também. Então, essa convivência, de uma certa maneira, é um dos lugares em que pode se alargar a convivência para além da casa, né? E muitos dos nossos conflitos que vai acontecer na escola, certamente, tem a ver com a nossa história em casa. É claro que talvez, assim, a gente pensando na época do Freud, as famílias eram maiores. Então, daí Uhum. vai colocando os irmãos, tal. O Freud tinha muitos irmãos, ele teve muitos filhos também. Uhum. Hoje, as famílias já não tem, não tem tanto assim, mas, de repente, a gente não pode negar, né, que a escola, de uma certa maneira, a gente leva para a escola muito que tem na nossa família. Obrigado, era esse a parte que eu queria fazer. Essa provocação Uhum. também. Sim, sim, nós vamos falar disso sim, né? E eu vou falar também desse aspecto, né, da transferência de questões, ainda continua aí, dessas questões familiares, né, como isso chega também na análise, né, na sessão de psicanálise. E eu acho que, assim, a grande preocupação, né, o intuito do Freud, né, além da homenagem nesse texto, é explicar o que acontece, né, essa ambivalência emocional que pode acontecer, né, na sala de aula, né, em relação com os colegas, com os professores, sendo que o foco dele está sendo a relação com o professor, né. Ele diz, não, a gente pode até falar dos colegas aí, mas não é o objetivo, né. O foco do meu texto hoje é o professor. Né? Então, o que acontece? Essa criança, né, ela traz para a sala de aula toda essa convivência que ela teve em casa, e o Freud vai falar, né, que a imagem do pai, não é à toa que eu trouxe a foto, né, dele com o pai dele, né, o pai de Freud, essa imagem do pai, ela é determinante, né? A gente tem que lembrar, eu acho que continua determinante nos dias de hoje, mas a gente tem que lembrar o ano, né, que Freud escreveu isso, né, 1914, uma sociedade pai-orientada, uma sociedade vertical, patriarcal, né. Então, vou ler para vocês aqui só mais esse trecho, né, quando ele fala dessa importância, né, da imagem do pai e como a mudança dessa imagem também influencia na relação do aluno com o professor, né. Então, ele diz assim:
página 249, né? De todas as imagens, imagos, né, de uma infância que, via de regra, não é mais recordada, nenhuma é mais importante para um jovem ou um homem que a do pai. Seus relacionamentos posteriores são, assim, obrigados a arcar com uma espécie de herança emocional. Defrontam-se com simpatias e antipatias para cuja produção esses próprios relacionamentos pouco contribuíram, né? Ou seja, ele tem antipatias e simpatias gratuitas, né? Por outros homens, aí no caso do menino, né? Que ele nem sabe de onde vem, mas isso acontece, né? Isso, como dizem os jovens, isso rola, né? No contexto. Todas as escolhas posteriores de amizade e amor seguem a base das lembranças deixadas por esses primeiros protótipos. É nessa existência concomitante de sentimentos contrários que reside o caráter essencial daquilo que chamamos de ambivalência emocional. O Freud está falando. Se, num primeiro momento, a imagem do pai é idealizada, né, porque aquele menino, antes, nesses primeiros 6 anos, tem essa imagem idealizada do pai, com o decorrer do tempo, ela se desfaz, né? E o pai pode ocupar também a posição daquele que perturba a vida instintual do filho, né? Ele explica isso a seguir. É nessa fase do desenvolvimento de um jovem que ele entra em contato com os professores, de maneira que agora podemos entender a nossa relação com eles. Transferimos para eles, para os professores, o respeito e as expectativas ligadas ao pai onisciente de nossa infância. E depois começamos a tratá-los como tratávamos nossos pais em casa. Confrontamo-los com a ambivalência que tínhamos adquirido em nossas próprias famílias. E, ajudados por ela, lutamos como tínhamos o hábito de lutar com nossos pais em carne e osso. A menos que levemos em consideração nossos quartos de crianças e nossos lares, nosso comportamento para com os professores seria não apenas incompreensível, mas também indesculpável, né? Então, daí ele tenta explicar essa ambivalência de afetos despertados na relação com os nossos professores. Freud, ele não usa declaradamente, né, o conceito de transferência nesse texto, né, ele usa apenas enquanto verbo, né, nós transferimos afetos, né, mas é da transferência que o Freud está tratando aí, né. É a partir da transferência que ele está falando da relação professor-aluno, né? E é pela transferência, segundo ele, que a gente pode explicar e justificar, então, certos comportamentos ambivalentes, né? Dos alunos em sala de aula. Segundo o autor, esse conceito está relacionado aos afetos que trazemos da nossa primeira infância para os outros relacionamentos importantes da nossa vida, né? Então, acho que esse é um ponto, é um ensinamento do Freud importante para a gente, né? Mesmo que a gente vá ver que em Lacan isso ganha outras descrições, outras elaborações, eu acho isso bastante importante. Por exemplo, uma situação clínica, tá? Um exemplo de uma situação clínica. Vou trazer para vocês. Analisando, tá no divã, o analista interrompe a análise, né, e se levanta da poltrona para abrir a porta. Esse analisando, ele é acometido de um afeto estranho, né, uma angústia muito grande, ele fica chorando durante um dia inteiro e acaba entrando em contato com o analista, né? E a analista se trata, é claro, de uma transferência, né? Porque existe um afeto aí que não é passível de explicação, assim, né? Porque de onde que vem essa angústia a partir de um movimento de corpo, né? De um analista, né?
E o que o analista faz? Pergunta para o analisando, né, o porquê desse afeto, o que ele acha, né, de onde veio esse afeto, né, por que desse afeto. Então, ele dá a oportunidade para que esse analisando fale a respeito dessa angústia, né, isso é uma situação de clínica, né. E com o decorrer, né, do tratamento, se vê que tem uma questão da infância, né, uma questão com a mãe, né, de desse analisando se achar preterido ou rejeitado pela mãe, né, então esse movimento do analista, né, de interrupção, desperta esse afeto em princípio inexplicável nesse analisando, né? Então imaginem o que pode acontecer numa sala de aula, né? Como cada professor pode despertar X ou Y, né? Em cada um de nós. Então podemos ir para o próximo slide, né? Se Freud estava falando, né, em 1914, de transferência, né, nesse texto, né, sobre a psicologia escolar, né, sobre os professores, ele já falava desse tema há muito tempo, né? Freud, o tema da transferência é um tema de extrema importância dentro da psicanálise. Freud já falou dele no início do século, né, quando ele relatou o caso de Ana O. Ana O era paciente de Breuer, né, que era um médico professor, praticamente, né, de Freud, um parceiro ali de trabalho, com quem Freud passou muitos anos, e Breuer praticamente abandona o tratamento de Ana, né, por questões transferenciais. Então, ele passa o caso para Freud e pede que Freud dê continuidade, né, ao tratamento de Ana. Então, isso já em 1896, né, 1900, ele já está percebendo, né, que acontece alguma coisa na sessão, né, que interfere, que é importante, né? Então ele já tem o seu olhar para isso e as suas elaborações já datam, né, de muitos anos antes. A foto que vocês veem, né, é de Dora, né, uma outra histérica, um caso bastante importante também dentro da psicanálise, que Freud atendeu em 1901 e ele publica em 1905. O caso de Dora é importante justamente porque há uma discussão sobre a questão da transferência nesse caso, eu vou retomar para vocês daqui a pouquinho, né? Outros exemplos, né, se a gente olhar para toda a produção do Freud, ele fala de transferência com muita frequência, né? Acho que a gente pode encontrar, não cheguei a fazer esse levantamento, né? Mas assim, é possível observar elaborações sobre a questão da transferência em muitas e muitas de suas obras. Aqui eu trago algumas só para vocês. Por exemplo, em 1912, né, o texto dele é a Dinâmica da Transferência, vale a pena ler. Né? Em 1915, né, ele tem as conferências introdutórias sobre a psicanálise, tem a conferência 27, onde ele fala também sobre a transferência, dessa transferência de sentimentos do paciente para o médico, tá? Um trecho desse texto, por exemplo, vou ler para vocês. Freud diz: suspeitamos que toda a presteza com que esses sentimentos se manifestam derivam de algum outro lugar, que eles já estavam preparados no paciente e, com a oportunidade ensejada pelo tratamento analítico, são transferidos para a pessoa do médico, né? Então, existem aqueles afetos ali e acontece alguma coisa na relação médico-paciente que possibilita a transferência desses sentimentos, né? Se a gente der um salto, né, para as últimas publicações do Freud,
37, Análise Terminável e Interminável, Freud também fala da transferência, né? Falando da importância da transferência positiva, né, para o tratamento, que é pela transferência positiva que o analisando quer continuar o tratamento. Voltando a falar de Dora, né, que eu acho que é um caso bastante importante, né, dentro da psicanálise, Dora ficou poucos meses em tratamento com o Freud. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de estudar esse caso, mas o que é importante de falar aqui é que Dora deu tchau para Freud e abandonou o tratamento, né? Ela falou feliz ano novo para ele e não voltou mais, né? E o Freud, ele fica espantado com isso. Pô, mas como que ele não imaginou que ela fosse abandonar o tratamento, né? Então vocês imaginam, 1901, ele faz o texto, publica isso em 1905, é aí que ele percebe, né, que por causa da transferência, o paciente para, o paciente não continua o tratamento, né? E eu vou ler alguns trechos aqui desse texto para vocês. Tive que falar da transferência porque apenas por esse fator consigo esclarecer as peculiaridades da análise de Dora. Freud diz que ele foi surpreendido, que ele não tinha se dado conta à época da transferência em vigor. Ele diz, não fui capaz de dominar a tempo a transferência, devido à presteza com que ela punha à minha disposição uma parte do material patogênico na análise. Esqueci-me da precaução de atentar para os primeiros sinais da transferência, que ela preparava juntamente com outra parte do mesmo material, que ficou desconhecida para mim, né? Então, aí a gente já percebe que o analista tem que estar atento aos sinais, né, de hostilidade e mesmo aos sinais de apaixonamento, né? Freud fala eu não sei em qual dessas obras, talvez até em outra, que há casos em que o paciente se apaixona pelo médico, né? Ele fica apaixonado, fica enamorado, ele acha que ele encontrou o amor da vida dele, né? Isso às vezes acontece com os professores também, né? E isso tudo Freud diz, é um fenômeno da transferência. O que o analista tem que fazer? Não pode responder a isso, né? Tem que entender que isso pode acontecer, isso não é algo para se responder. Então, algumas outras considerações que eu acho bem importantes aqui, né, de Freud. A terapia analítica não cria a transferência, tá? A transferência está lá. A terapia desvela, né? A transferência aparece, ela é desvelada, não é a terapia que cria a transferência, né? Vou ler direito, acabei falando aqui no meio. A terapia analítica não cria transferência, apenas a desvela, como há outras coisas ocultas na psique. A diferença está em que espontaneamente o paciente evoca apenas transferências afetuosas e amigáveis para sua cura. Quando isso não pode ocorrer, ele se afasta o mais rapidamente possível, não influenciado pelo médico que não lhe é simpático. Quer dizer, a transferência positiva é crucial para que ele continue e a negativa determinante para que ele pare, né? Então, o manejo dessa transferência é algo que o analista, o médico tem que saber, né? Tem que saber fazer, tem que saber manejar. Porque para a psicanálise, os sentimentos hostis são importantes, eles são reveladores, né? É aquilo que o paciente traz, né? O que ele transfere de hostilidade para o médico na psicanálise é importante, né? Tem um outro texto que não está aí no slide, mas que é de 1910, que está no volume 9 da Companhia das Letras,
né, do Freud, 5 lições de psicanálise, Freud diz que a transferência ocorre em todas as relações humanas, né? E assim como entre o paciente e o médico, é sempre o veículo da influência terapêutica. E seu efeito é tanto maior quanto menos se suspeita da sua existência, né? A transferência está acontecendo, né? E a gente não é tão evidente, a gente não percebe, não é algo que se controla, né? É algo que se percebe e que se pode manejar, né? Tem que se adquirir experiência como analista para saber manejar. E eu vou falar um pouquinho dessa questão do manejo da transferência na sala de aula também, tá? Na relação com o aluno. Então, só falando, né, para concluir isso, acho que para concluir esse pensamento, a psicanálise não produz, né, a transferência, apenas a desvela para a consciência, né, dela se apoderando, a fim de guiar os processos psíquicos para a meta desejada, né? Então, o analista, ele guia o tratamento, né, e ele maneja a transferência. Tudo bem até aí? Então, essa é uma noção, né? Uma noção primeira do conceito de transferência para Freud. Próximo slide, né? Eu vou falar um pouquinho do conceito de transferência para Lacan. Vocês podem ver aí algumas palavrinhas, né? Que eu acho que e alguns textos, né, do Lacan. Eu vou me basear aqui para falar de transferência em 2 textos de Lacan. O Seminário 8, que o título é A Transferência, e o Seminário 11, né, que é Os 4 Conceitos Fundamentais da Psicanálise. São obras de Lacan. A primeira de 60 a 61, 1960 a 61, e os 4 conceitos fundamentais de 64. Tá? O Lacan, ele traz avanços, tá, para a compreensão da transferência no setting analítico, né, na relação analista-analisando. E tem 2 conceitos que o Lacan ele utiliza nessas obras, que eles são conceitos determinantes para a gente entender de transferência, tanto na análise como na sala de aula. Quais são esses 2 conceitos? O sujeito suposto saber e desejo do analista. São 2 posições, tá? Essa denominação pode trazer algum tipo de confusão a princípio, e realmente a gente precisa de muito tempo de estudo para poder compreender, né, esses conceitos. Por exemplo, desejo do analista. A gente, em princípio, pode falar, é desejo de ser analista? Não. Pensem desejo do analista como uma função, tá? Como uma posição. Sujeito suposto saber também, o nome de uma posição, o nome de uma função, tá? Eu vou explicar isso para vocês melhor. O Lacan, ele reconhece o trabalho do Freud, tá? Ele não despreza, muito pelo contrário, ele reconhece todo o trabalho que Freud teve na elaboração do conceito da transferência, tá? Existe transferência porque se fala, tá? Isso é muito importante da gente lembrar. Existe transferência porque se fala, porque somos seres de linguagem e porque existe um para quem se fala. Esse é o primeiro ponto. Existe transferência porque existe um saber. Se fala ou se escuta, né? Se fala para alguém que se supõe um saber.
né? Existe um saber que está ali naquele contexto. Então, existe a fala, existe um saber e existe um afeto, né? Que muito recorrentemente é o amor, né? O amor acontece nesse contexto, o amor de transferência, o afeto, né? Porque pode ser amor, como pode ser um sentimento hostil, né? Que é a contraparte desse amor. Então, eu vou ler aqui para vocês. Lacan reconhece o trabalho de Freud, que a transferência se dá porque a fala, porque existe um para quem se fala, é o plano do simbólico, que há um saber, que se fala para se obter um saber e produzir mais saber. E Lacan reconhece a ousadia de Freud em ter admitido o amor nesse registro da transferência. E foi por essa via, a via do amor, que no seminário 8 o Lacan fala da transferência. Tá? É um seminário bem interessante, que eu vou tentar resumir em um parágrafo. Né? O que é o seminário 8, basicamente? Né? Lacan, ele discute a obra O Banquete de Platão, e mais especificamente, o diálogo que Sócrates tem com Alcebíades, tá? Então, basicamente é isso. E por que ele discute, né? Por que ele traz essa discussão, né? Por que ele fala dessa obra, né, de Platão, e por que ele fala exatamente desse diálogo de Sócrates e de Alcebíades? Porque ele faz um paralelo. Ele fala que essa posição do Sócrates é uma posição que mostra para a gente o lugar do analista. O Lacan, ele está interessado em falar da situação de análise, tá? Da situação entre analista e analisando. E por isso que ele está trazendo essa discussão desse diálogo entre esses dois personagens. E por que então que o Sócrates está numa posição semelhante à posição do analista? Porque Sócrates, ele está numa posição de saber. O Alcebíades, ele imputa essa posição de saber, ele investe essa posição de saber em Sócrates. E, ao mesmo tempo, ele quer saber o que é que Sócrates sabe, o que é que Sócrates deseja, né? E Sócrates não responde, né? Sócrates vai dando lá as respostas dele, mas ele não atende à solicitação do Alcebíades. Então, é essa posição de saber, né, que tem o analista, mas é uma posição, né, que não dá tudo, não responde a tudo que o analisando pergunta, né? Existe uma limitação aí, que calma que eu vou explicar um pouquinho mais o que é isso, né? Então, Lacan aproxima, né, retomando, Lacan aproxima a posição do analista à posição do personagem Sócrates, na obra Banquete de Platão. Lacan faz uma articulação aí do conceito de transferência ao conceito de desejo, né? Lacan traz esse conceito de desejo para compreender o conceito de transferência. Porque o desejo é um fenômeno nodal do ser humano, né? Lacan vai mostrar que entre analista e analisando existe aí uma relação entre dois desejos, tá? Basicamente isso. E o Lacan, ele vai elaborar mais um pouquinho esse conceito de transferência no seminário 11, quando ele fala do sujeito suposto saber. Então, vamos lá. O diálogo que Sócrates desenvolve com Alcebíades no banquete é tomado por Lacan como exemplar da situação de transferência e do lugar do analista como sujeito suposto saber. É aquilo que eu falei para vocês, né? O analista, ele está naquela posição daquele que sabe.
Ou seja, Sócrates possui o segredo do desejo, e é a busca do signo desse desejo que move Alcebíades. Ele não revela o segredo a Alcebíades, e é na medida em que Alcebíades não sabe o que Sócrates deseja, que ele é possuído por um amor, né? O amor surge daí. É porque Sócrates se esquiva das solicitações de Alcebíades, mantendo um enigma sobre o seu desejo, que ele pode reenviar a Alcebíades para o desejo dele, para o desejo de Alcebíades, né? Trata-se da posição de dois desejos, o encontro entre um analista e um analisando. O analista, ao manter o enigma do seu desejo, colocando entre parênteses seu desejo pessoal, ele permite que a função do desejo, como proveniente do lugar do outro, do grande outro, possa se manifestar. O desejo do analista é, portanto, uma função que será melhor delimitada no seminário 11, né, por Lacan, quando o analista passa a ser o suporte do objeto A, o suporte do nada. Vamos tentar traduzir isso para a situação de análise. Por que uma pessoa procura um psicanalista, procura um analista? Porque está com uma angústia, está com um problema, está com uma situação que ela não consegue resolver, né? E ela busca por um psicanalista porque aquele psicanalista está investido dessa posição de sujeito suposto saber. Ah, esse analista tem a resposta, né? A gente pensa, esse analista, ele vai resolver meu problema, ele sabe como me ajudar, então isso é crucial, é imprescindível que seja assim, né? Que esse analista esteja investido dessa posição, sujeito suposto saber. Mas, se esse analista fica nessa posição, ou seja, que o desejo do os sentimentos dele, os desejos pessoais dele estejam participando dessa análise, a análise não acontece, a análise não rola. Não interessa, gente, não interessa numa análise o que o psicanalista sente, o que o psicanalista deseja ele ali, ó, as coisas pessoais dele. É importante que o psicanalista se esvazie, tá? Então, quando fala ser, né, suporte do objeto A, o que isso quer dizer? O psicanalista tem que se esvaziar, ele tem que estar vazio de sentimentos, de preconceitos, de moral. O psicanalista funciona por uma ética e numa escuta, né, que vem de toda a experiência dele de análise pessoal. Então, é isso que ele está dizendo aí, Lacan, né? Se o psicanalista é investido dessa posição, né, inicialmente dessa posição sujeito do suposto saber, para a transferência girar, para a coisa rolar, para a gente descobrir o que é que se analisando deseja, quais são as questões dele, o analista tem que se esvaziar. E a palavra tem que ir para o analisando. O que interessa numa análise é a narrativa do analisando. É a narrativa daquele que procura por análise, né? É claro, o analista vai escutar, vai falar com ele, vai fazer pontuações, vai questionar coisas, implicar esse paciente, né? Esse analisando no seu desejo, nas suas colocações, né? Mas o que interessa aí é a narrativa desse analisando, ok? E algo que a gente estava discutindo há pouco tempo no IPLA, né, sobre essa posição, desejo do analista, essa posição vazia, né?
uma característica importantíssima de um psicanalista é a curiosidade, uma curiosidade autêntica, né, sobre o paciente, né? Um psicanalista, ele tem que ser curioso, ele tem que estar ali, atento, curioso para aquilo que o analista traz, né, para a sessão de psicanálise. Então, embora analista analisando, né, essa relação seja muito diferente da relação professor-aluno, né, são duas situações onde a transferência pode se manifestar, né? Daí o meu interesse, né, por tentar compreender a relação professor-aluno, e no caso do meu estudo foi a relação orientador e orientando na universidade, pelo viés da transferência, pelo viés da psicanálise. E é o que eu vou apresentar para vocês a seguir, tá? Um pouquinho do meu estudo de caso. Eu vou retomar esses conceitos da transferência nesse estudo e espero que ele fique claro, né? Como a gente pode tratar disso no ambiente escolar, no ambiente educacional. Esse estudo de caso, como eu disse para vocês, eu desenvolvi durante a minha passagem pelo GPEP, né? O GPEP é um grupo de estudos e pesquisa, né? Produção escrita e psicanálise. Ele é coordenado pelos professores Valdir Barzotto e pela Cláudia Riouf. Acredito que muitos aqui conheçam, né? Os dois. E esse estudo ele está publicado. Esse volume ele foi publicado em 2012 e eu achei bem interessante, né, que se o texto do Freud é de 1914, esse texto sobre transferência em sala de aula, modestamente meu, foi 100 anos depois, né? Assim, tem um espaço de 100 anos, né, quase de um texto para o outro, tá? O título desse estudo é Sem Vela e Sem Choro, o desejo do analista e a formação do pesquisador. E o título do volume é Sem Choro Nem Vela, Carta aos Professores que Ainda Vão Nascer. E eu ainda não falei com você, Francisco, mas eu vou mandar um exemplar desse volume para você, tá? Ele é muito, muito bom. Tem trabalhos excelentes, assim, dos meus colegas sobre transferência, produção escrita de crianças na escola, então tem, né, o contexto da universidade, o contexto da escola. Depois você me passa aí o endereço que eu vou mandar um exemplar para que vocês possam ter acesso, né, a esses textos. Então, o meu estudo de caso, deixa eu falar o contexto para vocês, é sobre um mestrando. Esse mestrando é da área de humanidades e de 2005 a 2008 ele foi orientado por duas professoras. Nos 2 primeiros anos, de 2005 a 2007, mais ou menos março de 2005 a abril de 2007, ele foi orientado por uma professora que eu vou chamar P1, a primeira, tá? Fez lá, trabalhou, imagina, 2 anos, papapá, encontra e produz, né? Quem aqui, né, faz pós-graduação sabe como que é intenso esse trabalho de escrita, né? De uma dissertação, de uma tese. Ele chega em abril de 2007, 2 anos de percurso com essa professora, ele toma uma bomba, ele é reprovado no exame de qualificação. A gente sabe que quando chega no exame de qualificação, o trabalho tem que estar, né, tem que estar bem já amadurecido, que dificilmente as pessoas são reprovadas no exame de qualificação, né, porque elas já passaram por várias etapas de avaliação. Ele foi reprovado. Os 3 meses seguintes, né, a essa reprovação, ele recebeu uma carta de P1 falando que ela não ia mais ser orientadora dele, ela abandonou. Ele ficou sozinho, ele ficou sem orientador, perdido, sem saber o que fazer,
né? Até que ele conversa com outros professores do programa e P2, uma outra professora o assume e ele começa do zero um novo trabalho. É importante dizer que nesses 3 meses que ele fica ali sem saber muito o que fazer, a faculdade, né, pública que ele está inscrito, a faculdade que ele está inscrito, ela jubila esse aluno, né? Então, assim, ele também é expulso da faculdade, daí ele entra com processo administrativo, contrata um advogado para continuar, né? Para ter a oportunidade de defender esse mestrado. E ele, nos 9 meses seguintes, com essa segunda professora, ele estabelece um novo tema, ele escreve uma outra dissertação, ele passa por uma qualificação, ele é aprovado e é aprovado na defesa. Hoje ele é um professor federal, tá? Então eu me pergunto, o que aconteceu, né? Nesse primeiro período de orientação e nesse segundo, o que foi que aconteceu aí para que fossem experiências tão antagônicas, né? Por que deu errado no primeiro caso e por que deu certo no segundo? Então, foi por isso que eu utilizei o conceito da transferência para poder olhar para esses dados, né? Para poder explicar. Deixa me ver. Como é que eu analisei, né, esse percurso do aluno? Eu analisei através de manuscritos. Então, produções escritas desse aluno durante esse período todo, com a primeira professora e com a segunda professora. Foram em torno de 600 páginas, mais ou menos, 18 manuscritos, 11 manuscritos com a primeira e 7 manuscritos com a segunda. Nisso são capítulos de tese, textos, rabiscos, e-mails trocados, cartas, né? Então, tudo que foi escrito, todas as intervenções escritas dessas professoras no trabalho desse aluno foram analisadas, né? Da perspectiva da psicanálise para poder entender, né? O que havia ocorrido aí. E o que eu percebi, né? Nesse trabalho foi justamente que a posição ocupada por essas duas professoras eram posições muito diferentes, né? Que ter ocupado ou não a posição desejo do analista enquanto orientadora de tese foi crucial para que esse aluno tivesse sucesso. A primeira professora não ocupou essa posição, né? Essa posição desejo do analista. Ela não se esvaziou, né? E guardadas as devidas diferenças aí, né? Um professor, ele também não pode se esvaziar muito, né? Mas ele tem que saber manejar a transferência para que ela gire também no contexto educacional. Vou dar um exemplo para vocês, né? O que pode acontecer numa situação de orientação? Tem um orientador e vários orientandos. Quando a transferência está ocorrendo, quando tem todo esse amor, essa implicação do aluno no trabalho, a transferência pode ocorrer, pode atrapalhar. Pode acontecer, não sei se vocês já observaram isso de colegas ou já vivenciaram isso, de ocorrer ciúmes, né? De orientandos terem ciúmes de outros orientandos do seu orientador. Ah, ele dá mais atenção para o fulano do que para mim, né? Então, assim, parece uma coisa boba, mas se perde muita energia com isso, né? Ou, por exemplo, o que é produzido, né, a produção científica ali do aluno, ele acabar achando que o que ele está produzindo ali, está entregando para o professor, é ele, né? Então, se o professor corrige um trabalho do aluno ou coloca, né, não, esse texto não tá bom, porque realmente o texto ele tem um desenvolvimento, né? Mas o aluno, ele interpreta aquilo como, o
o meu orientador não gosta de mim, né? O fato de falar do texto é que o orientador não gosta de mim. Então, é mais ou menos isso para vocês terem uma ideia, o que rola, né, na transferência, né, numa Débora, universidade. É. pensando nisso, nessa questão, Alex? é, É. um dia, tá me Oi. ouvindo? Sim, sim. Pensando nisso, Ah, é, é interessante que a gente não consegue pensar em psicanálise na relação com o social, né? Não tem como desvincular a psicanálise da relação da cultura, do social. E eu fico não. pensando nisso, viver o pensamento agora assim, é, se isso de alguma forma está mais intensificado, né, na atualidade, porque a gente percebe assim essa questão da frustração, né? É, acredito que nós estamos vivendo uma cultura que a frustração ela não está bem aceita, né? Assim, é uma maior dificuldade de aceitar a frustração. Alguns autores falam dessa questão principalmente dos jovens, né, em relação a aceitar um não de repente, né? E aí é Uhum. engraçado que é, você falando disso, nesse dia eu percebi algo nesse sentido, né? De um professor corrigir um trabalho e aí a pessoa de repente, ficou extremamente chateada com aquilo, né? É como se, que nem você falou realmente, como se aquilo fosse direto para ela. E é interessante que Sim, o corpo fala, né? Por mais que a pessoa não expressou nada naquele momento, uma fala, mas o corpo expressou aquele impacto, né? sim, sim. Alex, eu vou falar da minha filha, né? A minha filha está no ensino médio e ela tem, né, a tarefa de fazer várias redações. E ela traz a redação para eu ler, ela quer que eu dê opinião, né? Algumas redações estão muito boas e outras não tão boas, né? E que é a minha opinião, é uma opinião profissional, né? Olha, tá faltando conector aqui, tá sem coesão. E é muito curioso e chega a ser engraçado, né? Porque quando a gente fala do problema que está na redação, ela fica brava. Eu não vou te mostrar mais nada. Eu não quero saber, né? Então, assim, isso é importante da gente entender, né? Que as coisas se misturam. E daí a importância do professor saber manejar isso. Né? E essa coisa da frustração, você me fez pensar muito nas últimas palestras do Jorge Forbes, né? Que é o diretor do IPLA, falando, né, da importância de se falar não, da importância do pai e do professor, da gente poder e saber que pode falar não. Não, eu não sei isso. Eu não sei isso. Né? Eu não tenho resposta para isso. Crie você uma resposta para isso. Né? Então, isso tem a ver com a frustração. Mas, assim, eu vou mostrar agora para vocês a diferença dessas duas posições, né? E como essa diferença acabou sendo determinante para que um processo fosse bem sucedido e o outro não, tá? E a gente pode falar disso, a gente pode voltar nisso, tá, Alex? Então, eu analisei esses manuscritos, eu estou trazendo aqui para vocês dois trechinhos, tá? Eu vou ter que ler, vou acabar lendo aqui no volume, porque eu não vou enxergar aí na tela. O trechinho da esquerda, ele foi tirado de uma versão da dissertação desse aluno, né, desse mestrando, às vésperas dele ir para essa qualificação, tá? Tá na página 24, e no primeiro parágrafo do primeiro capítulo, a página 24, a P1, né, a professora risca, ela risca o primeiro parágrafo dele e escreve, tá? Ela escreve o seguinte, eu estou lendo aqui o quadradinho da esquerda, tá?
Já fui redigindo para você. Ficou estranho esse começo. O que você quis dizer? Né? Eu pus aqui que o grifo, né? O que está em negrito é o grifo meu, tá? Eu que quis chamar a atenção. Ficou estranho esse começo. O que você quis dizer? E em folha separada, inserida no exemplar da dissertação, redige o seguinte também à mão, tá? Ela risca, escreve isso e também ela começa a redigir, a professora. Este capítulo apresenta as referências teóricas construídas no decorrer desse mestrado, que consideramos essenciais para a fundamentação da reflexão que nos propomos nessa dissertação, sobre a questão do letramento e da alfabetização na educação infantil. Tá? E daí ela continua escrevendo para ele. Continuar a partir do seu texto. Tá? No quadrado da direita, nós temos também um exemplo de intervenção da professora, dessa vez é P2, e o exemplo é de um e-mail, tá? É um e-mail que essa professora manda para o aluno. O título desse e-mail é o seguinte: Ganhando tempo, tracinho importante, e tem acho que uns 5 pontos de exclamação. O que a P2 escreve para o aluno? Pensei muito em algo que pudesse ajudar você com a análise dos dados e coubesse no exíguo tempo que você tem. Esse e-mail é mandado para ele 3 meses antes da defesa, tá? Isso é, acho que... Quando que é isso? Janeiro de 2008, ele defende em abril de 2008. Para ganhar tempo, continua a professora, né? Escrevi diretamente no micro 3 páginas anexas para você fazer recorte e cola, diretamente na sua dissertação. Estude-as, aproprie-se delas e continue a análise iniciada como um exercício para me mostrar na quinta. A Bridget, que recebe cópia, pode ajudar e já se mostrou disposta a isso. Bom trabalho. No primeiro trecho da esquerda, P1, embora pergunte ao aluno o que ele quis dizer no trecho, né, considerado por ela confuso, ela se posiciona como aquela que redige para ele. Vou redigindo para você. Deixando claro até onde é o texto dela e a partir de que ponto é o texto dele, tá? Por que eu estou falando isso? Porque esses 2 exemplos, se a gente bater o olho, são 2 exemplos em que as professoras estão sendo coautoras, né? Elas estão sugerindo, né? Isso é normal nas dissertações, né? Do professor sugerir trechos, acrescentar, corrigir, isso é um trabalho normal de orientação. Mas o que eu quero mostrar para vocês, né, e aqui eu finalizo a apresentação do caso, é que P1, ela deixa muito claro onde é o texto dela e onde é o texto do aluno, tá? Não há suposição de saber no aluno. Não sei se vocês conseguem perceber isso, né? Não há sujeito suposto ali. No exemplo da intervenção da segunda professora de P2, a professora apresenta ao mestrando um texto de 3 páginas, mas pede que ele as estude, apropriando-se delas para continuar uma análise já iniciada. Ela lhe oferece uma colaboração, mas ocupa a posição desejo do analista. Há um saber suposto no aluno, há um sujeito suposto ali. Ela fala, bom trabalho. Ela diz, bom trabalho. E, além disso, ela menciona a Bridget, né, que é um codinome, né, um apelido de uma outra mestranda. Essa posição, né, de desejo do analista também pode ser verificada quando ela se refere a outra mestranda, a Bridget, né, que também é orientanda dela. Há um saber suposto nele e também um saber suposto nela, né? Mesmo que P2 ela possa estar investida dessa posição sujeito suposto saber, né, por seus orientandos, o modo como ela intervém faz qualquer possível manifestação da transferência entrar em movimento.
fazendo com que eles ocupem lugares de responsabilidade por seus trabalhos, né? Uma coisa que acontece muito também na situação de orientação na universidade, né, propiciado pela transferência, é o orientando ficar tão intimidado pelo saber do orientador que ele não se permite também produzir algo dele, né? Ele fica tão engessado, tão ali preocupado que, nossa, como é que eu vou escrever sobre esse assunto se meu orientador sabe tanto disso, né? É outra cilada que pode acontecer num contexto desses. Então, mesmo embora esse orientador, né, nesse caso, essa orientadora saiba tanto e ela sabe mesmo, o que ela faz? Ela faz a transferência girar. Ela fala, bom trabalho, vamos, aproprie-se disso daqui e escreve para mim, me mostra na quinta-feira, né? Então, ela supõe saber no aluno, né? Então, retomando essas duas posições que o Lacan, né, salienta. Débora, Oi? permite uma breve intervenção? Sim. Esse texto você me enviou, você copiou, não foi? E me enviou Eu fotos? mandei foto, sim. Foi, e quando eu li, uma coisa que eu fiquei pensando, veja se faz sentido. A É, professora P2, ela faz algo que me pareceu muito interessante. Ela aposta nesse aluno, até pela sim. situação em que ele chega. É difícil, né, fazer uma aposta dessa, mas ela aposta que ele é possível, é capaz, ele consegue fazer esse trabalho, até por aceitá-lo, né, e pelas intervenções que faz, porque por essas intervenções ela poderia, por exemplo, jogar com a intimidação. Se você não me apresentar, o tempo que você tem aí, né, aí é que você perde mesmo essa oportunidade, você vai perder esse mestrado, mas não. Há uma aposta aí, né? Foi o que eu fiquei Uhum. pensando. Isso aqui que eu escrevi, essas 3 páginas, pega daí o que você acha que é interessante, o que pode te ajudar, se aproprie dela, coloque de Uhum. si, veja o que você faz. Ela não vai, tipo assim, dizendo tudo o que ele tem que fazer, diferente Não, da outra aqui, ó, continua da onde eu terminei, né? sim, Então, me parece que também tem essa questão que diferencia as duas, que é apostar no sujeito. O analista aposta sim, no eu seu, pensei nisso. né? Sim, E o professor também, se ele não apostar, e toda aposta é arriscada, né? sim, Mas o outro quando você aposta, o outro é convidado a colocar de si, a se aventurar, né? Você cria um espaço ali onde ele pode se inserir, se movimentar, criar alguma coisa. Foi o que eu fiquei pensando também. sim, sim, você falou tudo, Francisco, você falou tudo, é isso mesmo, né? A vida é uma aposta, né? A vida é arriscada, né? A gente não tem garantias, né? E aí você está falando da clínica do real, né, em psicanálise, né? Que é o próximo passo, né, que eu vou dar, que é falar da transferência na clínica do real, né? Aqui é um falar de transferência ainda um pouco né, num momento um pouco anterior, né? Como é que a gente vai falar de transferência agora, né? Onde não se explica, né? Onde se implica. É muito isso mesmo, né? E no texto, né, que vocês, se um dia vocês tiverem oportunidade, né, se vocês quiserem ler, tem também um trecho de uma carta que ela escreve para ele, né, a P1, falando como ele era imaturo, né? É assim, é gritante você ler uma coisa daquelas, porque essa primeira professora reclama da imaturidade, né? Como que ele não tem disciplina de estudo? Como ela fica reclamando dele, né? E nesse reclamar dele, ela só reforça esse aluno nessa posição de não saber. É completamente diferente da segunda, né? Que aposta, que coloca esse aluno na posição de produção. E a gente pode pensar isso para a vida, né?
como pais em casa, né, o quanto a gente fica, né, na cabeça dos nossos filhos, quanto a gente, né, comete erros não apostando, não dando a chance do filho se responsabilizar, né, por alguma coisa, querendo fazer as coisas pelo filho, querendo escrever para ele, né? Isso para tudo, né, na vida. Então, é isso, né? Eu finalizo esse estudo falando, né, qual foi a principal diferença, né, entre as duas professoras. Pô, foram 2 percursos de muito trabalho, né? Que alguém pode falar, não, a primeira não trabalhou, a primeira não deu atenção. Sim, ela deu atenção, ela atendeu, ela foi lá, ela trabalhou, né? Mas a diferença é que a segunda desejou, a segunda apostou, a segunda arriscou, né? E vocês vejam aí como olhar para o contexto da educação, né? Pelo viés da psicanálise é muito útil, né? Traz tantos frutos, né? Eu achei assim muito interessante poder olhar para a relação professor-aluno por esse viés, né? E mostrar quando um professor 2 faz isso, né? Como ele contribui para a produção de conhecimento numa nação, né? Quando o aluno é colocado numa posição de responsabilidade e produz coisas, e produz teses, e produz redações, e produz pinturas, e produz suas próprias produções, o país ganha com isso, né? O país fica mais rico, certo? Produz introduções. Oi? Desculpa, não ouvi. E olha, eu posso finalizar, olha, eu estou finalizando, daí a gente pode discutir, tá? Alex, desculpando, né, pedindo desculpas aí por te interromper, né? Só para finalizar mesmo a minha apresentação, e daí vocês todos podem fazer suas participações, né? Falar, né? Então, o que a gente pode dizer da transferência numa sala de aula que é online, né? Eu vim aqui hoje, eu ainda estou pensando, tá? Eu não tenho grandes elaborações a respeito, né? Mas eu vou dar um exemplo para vocês, que eu até falei para o Francisco, né, por telefone, também da minha filha. Minha filha está tendo as aulas online, agora ela está na sala, estou no quarto dela, tirei ela do quarto dela, ela está lá assistindo às aulas. Os alunos, eles têm o direito de proteção de imagem, né? Então, eles não precisam abrir as câmeras. Então, os professores, nesses meses todos, né, os professores dela, eles estão dando aulas, né, eles estão lá se reinventando, dando as aulas para os alunos, mas eles não precisam aparecer na câmera, então os professores não veem os alunos. A forma de comunicação deles tem sido pelo chat, né, então eles mandam mensagens escritas. Só que, recentemente, esses alunos, eles quiseram fazer uma surpresa para os professores, né? Eu fiquei com vontade de compartilhar, né, o vídeo, é um vídeo de 2 minutos, mas também não posso fazer isso, porque tem imagem dos alunos, né? Os alunos pediram autorização para a coordenação e avisaram a coordenação que eles iam abrir a imagem deles para que os professores pudessem vê-los, né? E foi muito emocionante, vocês conseguem imaginar, né? O professor não fazia ideia que isso ia acontecer quando chegava nos 5 minutos finais das aulas. Todos os alunos abriam as câmeras e apareciam para os professores. Então, o que é isso? Se não é transferência, né? Se não é um amor, né? Desse aluno querer ser visto, né? Pelo professor. Então, o que eu posso, sei lá, né? Dizer, e eu quero muito ouvir vocês, se a transferência se dá espontaneamente, se é algo que ela acontece.
acontece porque há uma demanda, né, de saber, existe um saber. Acontece porque existe a linguagem, porque tem um para quem se fala, né? E acontece disso tudo um amor, né? Uma produção de afetos. Eu acho que a gente pode dizer que a aula online também, né, é um palco para o fenômeno transferencial. Diferente, né? Diferente, mas continua sendo palco. Então, eu acho que a transferência pode continuar acontecendo por causa do online ou apesar do online, né? Essa é a posição que eu trago hoje para vocês. Eu não sei o que vocês pensam. Débora, inicialmente eu quero dizer que foi muito bom poder ouvi-la. Eu achei interessante porque você pegou o texto do Freud, aquele texto lá que nós indicamos, você passeou por outros textos do Freud que falam sobre transferência, deu balizas, né, para quem quiser se aprofundar mais no estudo do Freud, visitou inclusive o caso da Naó, como que o Breuer ele deu no pé, né? Quando a transferência ela realmente ficou muito forte, ele não sabia o que fazer com isso. Isso eu trago aqui para a gente, que é necessário também ao professor suportar a transferência, porque às vezes, tanto para o analista quanto para o professor, não é uma posição fácil, porque a gente está numa posição de transferência que nem sempre essa transferência é só positiva. E às vezes, quando ela é muito positiva também, quando ela é intensa, ela é positiva mesmo quando ela é intensa, às vezes é difícil. Basta cada um de nós que é professor pensar aqui em, às vezes, alunos, um aluno, uma aluna que demanda atenção demais, não é? Que, se você não olhar a tarefa, se você não olhar o que ele diz, se você não der a palavra na hora que pede, né, essa pessoa fica super ofendida, porque ela quer uma atenção ali, às vezes, exclusiva. Mas também na sala de aula tem aquele aluno que faz questão, às vezes, de não prestar atenção, faz questão de bagunçar, faz questão, às vezes, de protestar, né, de exibir um certo comportamento, vamos dizer assim, que beira a hostilidade. Então, às vezes, para nós, assim como para Breuer, não é uma posição fácil. E, às vezes, como Freud também, né, adora ver um olé ali, vamos dizer, né, e o Freud não se percebeu a tempo, as sutilezas, que de nós, às vezes, como professor, consegue realmente dar atenção a todas as sutilezas, de todas as transferências que ele tem, professor com 100 alunos, com 200 alunos, né? Então, mas apesar de tudo, você foi fazendo esse passeio, nos localizando nos textos do Freud e o Lacan, né, que às vezes é difícil, para quem não é iniciado, é difícil de ler, mas você foi trazendo como que dá essa posição de sujeito suposto a saber. É claro, se os seus alunos não supõem no professor que tem o saber, não vai nem ficar na sua sala de aula, né? Então, é necessário supor nesse professor, mas também o professor, como você trouxe o seu caso, a necessidade de apostar nesse aluno, inclusive, como você falou, né, no online, esse exemplo que você trouxe é muito palpável. Esses alunos quererem abrir essa câmera e dizer, olha, nós estamos aqui. Né? A gente nem sempre está com a câmera aberta, mas se a gente está aqui na sua aula, é porque a gente quer. E eu acho, Débora, que isso fica mais do que nunca escancarado. Se esse aluno hoje fica numa sala de aula, mesmo com a possibilidade de fechar a câmera e ele está lá, por que é que ele está lá? Então eu acho que você fechou com chave de ouro.